Os negros no país, eles têm mais dificuldade, porque nós tivemos, infelizmente, um período muito longo de escravidão. Eles saíram da escravidão e não tiveram um respaldo quando acabou a escravidão, para que eles se inserissem no mercado de trabalho. O que aconteceu? Eles foram condenados a trabalho de segunda categoria. Então hoje você tem uma maior concentração de pessoas negras e pardas nas camadas mais pobres da sociedade. Isso se explica historicamente. A questão é a seguinte, a vida do negro ela é difícil, por quê? Porque ele é pobre. Porque ele é pobre, porque ele tá numa situação de vulnerabilidade, a maioria. Da mesma forma que a vida do branco pobre na periferia é uma porcaria. E ele também corre os mesmos riscos. Então, assim, não é uma questão de você dividir a sociedade pela cor da pele. Se você quer resolver o problema dessas pessoas negras que estão sofrendo, é simples. Vamos resolver esse problema social. Como? Fazendo com que o país enriqueça. Como que você faz com que o país enriqueça? Olha para exemplos de países ricos. Mas não, quando você vê a política pública do PT, ela é sempre associada a países pobres e ditatoriais ao redor do mundo. Nunca é uma democracia pujante, nunca. É sempre Venezuela, é Cuba. É o tipo de gente que o Lula ama. É o tipo de gente que a Lula vai falar que... Duvido que ela fala que Fidel Castro era um ditador e que merecia ter sido punido em vida. Eu duvido que ela vai falar isso, ela não vai. Eu duvido que ela... Você é a favor da prisão do Maduro, por exemplo? Não, você falar de democracia. Vocês que tentaram um golpe. Vocês que acabaram com a democracia prendendo inocente. O povo brasileiro... Você defende que as tiazinhas do Rio de Janeiro são terroristas e o PCC não, porque você passa pano pro PCC. O povo brasileiro decidiu que o presidente Lula fosse eleito. E vocês tentaram um golpe. Cuidado vocês com esse vocês. Calar, porque eu não tentei golpe nenhum. Calar. O Bolsonaro tava em outro país. Cuidado com esse vocês. Tem porque você é desonesto intelectualmente. Não, tem um documento chamado Punhal Verde e Amarelo, que é um documento feito pelos ministros, pelos generais, assinado, né, comprovado. Ele discutiu o que esse documento? Comprovado. O que ele discutia? Para organizar essa tentativa. Discutia? Ele discutia assassinato do presidente Lula, assassinato isso aí de não tem nada a ver com o autoridades, Bolsonaro. Não. assassinato de autoridades. O documento que acusam o Bolsonaro discutia? E aí, não é isso que estava no documento. O que o Bolsonaro... Punhal Verde e Amarelo. É um plano de organização para combater... Gente, pesquisem. Envolvendo o Bolsonaro, a acusação é a seguinte, que ele discutiu com Forças Armadas, com ministros, etc., a aplicação de um artigo constitucional. Um artigo constitucional que previa um estado de exceção, e esse estado teria que ser submetido ao Congresso Nacional. Isso foi discutido, supostamente. Discutido. Nem mesmo houve nada, nenhum plano, nenhuma tentativa, nada. Foi discutido com ministros. E por isso o Bolsonaro foi preso. Detalhe, golpe que você submete a um Congresso que tem PT, tem pessoal eleito, é golpe de Estado. É isso que eles chamam de golpe de Estado. Ao mesmo tempo, o Maduro, que fraudou a eleição, eles não consideram golpista. Não, o Bolsonaro defende Maduro é golpista? Defende ditadura. O Maduro é golpista? Defende ditadura. O Maduro é golpista? Bolsonaro, ditadura militar. Depende o que o presidente na época do regime militar, o Castelo Branco, ele defendia, por exemplo, você sabe? O que ele defendia? O que ele defendia? Você não sabe. AI-5, ele defendia, não, AI-5 não foi no Castelo Branco, precisa estudar a história. Tortura, não sabe, tá difícil. Tá difícil. Isso. Como o Castelo Branco, o Castelo militar nos dias de hoje? Não defino ditadura militar. Isso aí, ó, tá defende. vendo? Mais uma vez, espantalho. Castelo Branco. O Castelo Branco, gente, ele toma o poder. E o que o Castelo Branco defendia? Por quê? Porque tinha, sim, e isso tem diversas evidências históricas primárias, inclusive, de que tinha interferências da União Soviética no Brasil, assim como aconteceu em Cuba e em outros países, na tentativa de subverter a democracia. Então eles queriam dar um golpe marxista aqui. Tem discursos... Então aí o atual presidente viajou, inclusive, para a União Soviética para dar golpe. Aí o que aconteceu? A ideia... Mas só pra eu entender, implementa uma ditadura pra salvar a democracia? A ideia era convocar a eleição. Castelo Branco, o plano dele era convocar eleições. Ele sofreu outro golpe interno e por isso não teve. 21 anos de ditadura, morte, exílio, assassinato. É isso que teve. Por exemplo, a gente não ia estar Você também é contra os exílios, as mortes, os assassinatos do regime do Maduro? A gente não estaria aqui conversando. Você é contra? Então, você é contra a ditadura militar, então. Eu sou contra qualquer tipo de ditadura, você não. Que bom. Você passa pano pra Venezuela, por exemplo. Que bom. Você é a favor da prisão do Maduro? Nossa, eu acho que foi mais uma tentativa de invasão. Claro. Até porque a ditadura tem direito de se perpetuar. Mas lá tem eleição também. E a eleição não foi fraudada? Você sabe? A eleição foi? Tem. Foi fraudada, eles não que nem divulgaram. Vocês falam aqui eles das não divulgaram urnas, as informações com medo. Que nem o Flávio Bolsonaro fala das urnas. Não é que nem, porque a comunidade internacional... Vocês falam que as urnas ela deu a eletrônicas chance não deles funcionem. demonstrarem. Não, ela deu a gente, chance. mas são vocês são avessos à democracia. Ela não consegue dizer que a Venezuela é uma ditadura e que acha que tem moral pra falar de ditadura. Você não tem moral. Eu repudio qualquer tipo de ditadura, você não.
A diferença de... Você percebe que sempre a diferença Não, entre claro mim e que eu você é que eu sou repudio. coerente e você não. É claro que eu repudio a ditadura. Então você repudia a ditadura do militar. Maduro. Meu avô, É militar a ditadura do Maduro, meu avô sabia? foi torturado na ditadura Você sabia que a militar. ditadura da Venezuela é militar também? Meu avô foi torturado na Você ditadura, sabia que... é claro que então eu você devia ter repudio. mais... Então você devia se doer também pelas pessoas da Venezuela que sofrem. A gente não defende Mas você... tortura, nada Não do defende? tipo. Não. Então beleza, então você é a favor de mudar o Mas regime é que, da assim, Venezuela. o que eu acho só incoerente, Lucas, é Mas você que não você responde, fala... eu tô achando incoerente você não conseguir repudiar a Venezuela. Não, mas é que você veio falar de democracia aqui no Brasil. E aí você defende. Sim, é porque nem eu quero deixar o claro pro público que você Bolsonaro- não defende democracia. Ele Você só elogiou finge. o coronel... Você finge. Não. Você democracia finge. é Se você aprofundamento defende... dos Ó, eu consigo direitos. falar, qualquer ditadura é repudiável. Você não consegue repudiar a ditadura da Venezuela. Mas é que Então você não classifica defende assim, de verdade, você mente. classifica assim. Da mesma forma que você não defende a mulher de verdade, você mente. Porque Você quando uma acha? mulher de direita apanhou, você não ligou. Não, É, claro que não. é, isso. Claro que não. Eu acho que tem que ser Isso. investigado e punido. Isso, claro. e daí por isso que você arrancou o cara da Não, delegacia, claro. Não, claro que não. Claro. Os Exatamente. estudantes, por conta da porradaria Estudante que não, foi estudante criada... não, vagabundo. Os estudantes... Vagabundo, quem bateu na gente é tinham vagabundo. vários É estudantes, lixo. tinham vários... Assim, não foi Vagabundo. foram vários estudantes agrediram a gente. que vocês estavam provocando, fazendo Assistam o isso. meu vídeo, gente. Eu só montei uma barraca e fui agredido. Não Simples, foi isso. Tá lá o vídeo, assistam. Não foi isso. Assistam. Não foi Tá lá, isso. mas tá lá. Mas que pena Então que você vai discutir com as continuar. imagens, pronto. Mas que pena Então que beleza, você você vai discute continuar com a indo numa verdade. universidade. Assim como, tem que ser, pra ser de esquerda, tem que discutir com a verdade mesmo. Você não pode, se você não distorcer a verdade, você não consegue sustentar. Então você precisa. Eu não preciso, porque eu sou Lucas, coerente. com tanta coisa pra gente fazer no Brasil, você vai continuar indo em universidade. Eu debater meus projetos em universidade não impede de eu ter outros projetos pra outras áreas. Eu tenho diversos. Você já votou um lá, inclusive, a favor? Não é Meu debater. projeto pra rastreador em maternidade, pra não ter sequestro de bebê, tráfico humano, etc. Não é bom? É bom, não é? É bom, Não, você mas votou a são favor. poucos. Aí você tá mentindo aqui que eu não tenho nada. Eu tenho Não, vários você projetos. tem, eu sei, até Sim. projetos interessantes. Alguns você conseguiu ter interessante. Por exemplo, que você estava discutindo a questão de Libras nas Sim, escolas. Isso então é muito excelente. importante. Então Isso pronto, muito então é importante. mentira que eu só faço isso. É mentira. Mas, Eu assim, debato é muito também. pouco, Da mesma muito forma que você vai na pouco. PUC e você debate. faz. Só que se eu for na PUC, se eu for na USP debater, o que acontece comigo? Eu sou agredido. Não, Essa é não a diferença. não Então é. beleza, então marca um debate Mas- com o DCE da USP entre mim e você na USP. Vamos? Mas, Pavanato, Eu consigo entrar lá? Pavanato, se você fosse só pra debater, É só pra uma debater, coisa. eu e você. Você organiza. Você vai pra provocar. Topa. Olha, cartaz que os provocadores tiram, ameaça, intimidação com os estudantes. Não ameacei ninguém. Infelizmente, Não, nos não atos, ameacei, agora mentira. o que tá acontecendo é uma grande onda. Então você deveria tomar cuidado e se responsabilizar. Você que tem muitos Sim, seguidores. eu sou muito responsável. Você que tem muitos Muito seguidores. responsável. Tem agora Vamos- vários parlamentares Tudo bem. e políticos. Luna, indo, então beleza. né, Se encerrar, então. eu só último quero tema aí debater, pra eu gente posso? falar? Então organiza, a gente vai lá. Não, mas acho que Organiza. se quiser. Vamos lá. Tem um último tema só? Quer falar dele ou não? Qual que é o último tema? Vai falar do futebol ou não? Ah, vamos falar? Rapidinho? Eu queria que saber vocês só a querem? opinião da Luna, se ela acha que o futebol, que é um tema que sempre é discutido e tal, e a esquerda sustenta que o futebol feminino ele tem menos recursos, as mulheres ganham menos por conta do machismo. Se ela acha que é isso mesmo. Olha, eu acho que eu jogo futebol melhor que você. Não acho. Eu acho, porque Não acho, basta um jogo de corpo. que eu jogo com os vereadores, né? Tenho sempre no final do ano jogo de vereadores, deputados. Eu Mas- acho que eu jogo futebol melhor que você. Ô, Luna, mas até nisso você não responde. Você acha que tem machismo por trás da menor remuneração? Tem muito machismo, sim, envolvendo o futebol feminino, muito. Não, então elas ganham menos por conta Muito. do machismo? Inclusive, pouco incentivo para as mulheres poderem jogar futebol se elas quiserem. A gente tem pouco incentivo Mas é no por Brasil. causa do machismo? Sim, claro. Sim. É isso, só isso que eu queria mostrar pra vocês. Porque, basicamente, gente, as coisas são muito simples. Você tem uma condição que é a seguinte, eu acho que mulher pode jogar bola, tranquilo, não tem problema nenhum. Todo mundo pode jogar bola, aliás. Até porque o nosso país é o país considerado o país do futebol, né? O futebol é uma identidade cultural nossa muito importante. Mas, existe uma questão muito simples. Você tem tamanhos, etc., de campo que são desproporcionais. Por quê? Fisicamente existe uma diferença entre homens e mulheres. Homens correm mais, têm geralmente mais vigor físico, conseguem disputar mais bolas. Então, o campo, você coloca as mulheres para jogar num campo que tem o mesmo tamanho, as mesmas dimensões dos campos que os homens jogam, obviamente que você vai ter um futebol mais lento. E, por conta disso, tem menos atratividade no futebol feminino pro público. Tem menos público. Por que o futebol feminino tem menos recurso? Porque tem menos público. Porque ele não lota estádios.